Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Creio em ti.
muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Cumprimento a todos com a paz de Deus. É verdade que estamos a realizar este culto num formato diferente, mas eu creio que a palavra de Deus ela vai chegar a muitos corações e eu acredito que a presença de Deus é real em nossas vidas e é a sua presença que nos faz descansar. O tema da minha mensagem nesta noite é quarentena. Eu sei que não é um tema muito criativo, mas é uma realidade que nós estamos a viver, a qual ninguém pode fugir e ficar indiferente. O mundo está em isolamento social, o mundo está em quarentena. O termo quarentena inicialmente definia um período de 40 dias de isolamento da pessoa que se suspeitava que pudesse estar infectada com um determinado vírus. Isto porque algumas epidemias que existiram, o tempo de incubação da doença acreditava-se que era de 40 dias. Hoje, o termo quarentena define o período de tempo que uma pessoa suspeita de estar infectada, voluntariamente ou obrigatoriamente, fica em casa com o objetivo de não estabelecer contacto social até ter a certeza se está ou não infectada. A quarentena também tem como objetivo impedir a propagação do vírus, daí ser necessária esta medida. Devido ao Covid-19, estamos em quarentena na nossa nação e para nós, crentes evangélicos, isto significa estarmos impedidos de cultuarmos a Deus em conjunto com os nossos irmãos na igreja, na casa de Deus, algo que fazemos regularmente. E não sabemos quanto tempo vamos permanecer nesta situação, mas desde já devemos tomar uma resolução de que a nossa comunhão com Deus não pode deixar de acontecer, não pode deixar de ser uma realidade pelo facto de não podermos ir à igreja. Aliás, é em tempos como estes que a nossa fé é provada e verificamos se a nossa comunhão com Deus tem sido diária ou se só estamos a desenvolver essa comunhão somente quando estamos no culto, na casa de Deus. Sem dúvida, este tempo vai demonstrar isso mesmo. Será que a nossa comunhão tem sido diária com Deus, a cada instante, a cada momento? Ou será que só temos tido comunhão com Deus nos cultos, na igreja? Aí sim, esta quarentena vai ser mais difícil. Mas nunca é tarde de nós buscarmos a Deus nas nossas casas, no lugar onde nós estamos, porque Deus ele está em todo lugar. O termo, então, quarentena, pode, por significar, aliás, originalmente 40 dias, remete-nos para uma associação que não pode ser forçada, e eu não quero forçar nenhuma relação ou correlação daquilo que eu vou dizer, mas tem o seu sentido lógico e de aplicação, ou seja, esta associação que eu vou fazer, associar este termo da quarentena, que significa 40 dias, com o significado do número 40 na Bíblia Sagrada. E é interessante nós fazermos mais uma vez esta análise e vermos o significado do número 40 na Bíblia Sagrada. Então, logo no início, vemos no dilúvio que Deus fez chover por 40 dias e 40 noites. Foi o tempo do dilúvio. Também vemos que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai buscando a Deus.
Também, quando olhamos para a caminhada no povo no deserto, vemos que o povo demorou até chegar à terra prometida, ou até estar preparado para conquistar a terra prometida. Também, no caso de Elias, ele caminhou durante 40 dias e 40 noites até ao monte de Horebe, desde o lugar onde ele se encontrava, no deserto, deprimido. A Bíblia Sagrada diz que Deus disse para ele ir até ao monte Horebe, e esta caminhada demorou 40 dias. Também vemos em Jesus Cristo o número 40 presente. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi ao deserto e jejuou 40 dias. Também vemos que Jesus, depois de ressuscitar, ele teve 40 dias aqui na terra até a sua ascensão. Então, o número 40 é um número muito significativo na Bíblia Sagrada, muito presente, e podemos afirmar, então, que este número na Bíblia fala de um tempo de mudanças. Vemos isso claramente pelo dilúvio, uma era antes do dilúvio e uma nova era que surgiu depois do dilúvio. Então, o número 40 na Bíblia fala de um tempo de mudanças. Também fala-nos de um tempo de deserto, e vemos isso pelo exemplo do povo de Israel naquela caminhada no deserto. Também nos fala de um tempo de medo, de incerteza, de insegurança. No caso de Elias, ele estava a pedir a morte porque ele estava com medo de Jezabel, ele entrou em depressão, e a Bíblia Sagrada diz que ele caminhou então estes 40 dias triste, deprimido. Então, quarentena também na Bíblia Sagrada nos fala de um tempo de medo, de incerteza. Também no caso de Jonas, que eu há pouco esqueci-me de referir, vemos que Jonas, ele pregou arrependimento durante 40 dias para aquela grande cidade de Nínive. Então também o número 40 fala-nos de um tempo de arrependimento. Fala-nos também de um tempo de luta espiritual. Jesus, ele depois de ter jejuado 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, mas ele conseguiu resistir, porque ele estava preparado para enfrentar o diabo. Então, o número 40 também fala-nos de um tempo de guerra espiritual, de luta espiritual, também de um tempo de preparação, porque quando Jesus, depois de ressuscitar, ele esteve 40 dias aqui na terra, ele estava a preparar os seus discípulos para darem continuidade à missão que ele iniciou. E também o número 40 fala-nos num tempo de isolamento. E eu quero, assim de uma forma geral, falar deste tempo de isolamento, que é o tempo que nós estamos a viver também. E usar o exemplo de Moisés, quando ele subiu ao monte para estar a sós com Deus, para buscar a presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12, o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Versículo 15. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés esteve este tempo no monte, 40 dias, envolvido com a glória de Deus. E que nós possamos também aproveitar este tempo que temos mais disponível, digamos assim, para buscarmos a glória de Deus e sermos envolvidos por esta glória. Mas é interessante perceber algo que aconteceu com o povo que não subiu ao monte. Durante os 40 dias que Moisés esteve no monte, o resto do povo estava no arraial. E qual foi a atitude do povo? A Bíblia Sagrada nos diz, em esse capítulo 32, versículo 1, o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu.
Então, a atitude do povo que não subiu ao monte, que não buscou a face de Deus, que não foi envolvido pela glória de Deus, foi uma atitude, podemos dizer, lamentável. Eles começaram a dizer a Arão para levantar um altar. Eles começaram à procura de outros deuses, porque eles disseram, este Moisés que Deus usou para nos libertar do Egito, nós não sabemos o que é que lhe aconteceu. Então faz para nós um novo Deus, para nós podermos continuar a nossa caminhada. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles levantaram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquela estátua, aquele bezerro de ouro. Versículo 30, Êxodo 32, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés, versículo 7 ainda, Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Duas atitudes completamente diferentes durante o mesmo tempo, durante a mesma quarentena, durante os mesmos 40 dias. Moisés no monte, envolvido com a glória de Deus, buscando a face de Deus, recebendo a revelação de Deus. E o povo, no sentido contrário, buscando outros deuses, fazendo festa a outros deuses. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés então desceu do monte, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Moisés, ele percebeu, aliás, que o povo, ele tinha pecado contra Deus. Se tinha desviado da presença de Deus. Mas mesmo assim, Moisés, ele intercedeu pelo povo. Nós não vamos ler todo este texto, mas diz a Bíblia Sagrada que Moisés intercedeu pelo povo, para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo. É verdade que Deus, pela intercessão de Moisés, ele perdoou o pecado do povo. E há aqui uma coisa muito interessante. Deus, ele estava triste com o povo. E Deus disse a Moisés, sim, eu vou perdoar o povo, mas a minha presença não vai mais com o povo. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés continua a interceder diante de Deus. E no capítulo 33, versículo 1 diz o seguinte, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, à tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Mas Moisés, mesmo diante destas palavras de Deus, quando Deus estava a dizer que não iria acompanhar o povo, iria enviar um anjo para acompanhar o povo, a Bíblia Sagrada diz que Moisés intercedeu a Deus, dizendo a Deus, se a tua presença não for connosco, então não nos faças sair deste lugar. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, mais uma vez, ouviu a oração, a intercessão de Moisés e atendeu à oração e à intercessão de Moisés. E a Bíblia Sagrada nos diz claramente, versículo 14, o versículo que nós conhecemos, Êxodo 33, 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus, ele ouviu o clamor e a intercessão de Moisés, porque Moisés tinha passado 40 dias diante da sua presença, buscando a sua face. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Deus, ele falava com Moisés e Moisés falava com Deus, face a face. E porque eles tinham este relacionamento, Deus ouviu e atendeu ao clamor e à oração de Moisés. Então, durante este tempo, qual vai ser a nossa atitude, a nossa postura? Vamos ter a atitude de Moisés ou vamos ter a atitude do povo? Que Deus possa falar connosco, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, para que possamos aproveitar esta quarentena, que não sabemos quantos dias será, para buscarmos a face de Deus,
para estarmos envolvidos com a glória de Deus e não fazermos como o povo ele fez, que se desviou de Deus, deixou de acreditar em Deus, deixou de esperar em Deus. Que nós possamos sempre esperar em Deus, nunca possamos desistir de confiar em Deus, de saber que Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Este é um tempo em que a igreja precisa de orar muito. E cada um tem a oportunidade, mais do que nunca, de fechar a porta do seu quarto e orar a Deus. Escusamos de subir ao monte. O nosso quarto pode ser o monte onde Deus nos vai envolver com a sua glória. E nós temos esta oportunidade, talvez mais do que nunca, de podermos estar no nosso quarto, com a nossa porta fechada e buscarmos a Deus. E não temos a atitude do povo. E o povo pecou porque deixou de confiar em Deus. Mas que nós possamos ter a atitude de Moisés e buscarmos a Deus durante este tempo. Porque Deus, Ele nos vai ouvir. Ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa intercessão em favor desta nação, em favor de todo o povo. Eu tenho 2 apelos para fazer à igreja aqui em Alverca, além do apelo que nós já fizemos para estarmos juntos em oração, buscarmos a Deus. Eu gostaria que cada crente, de uma forma mais específica, pudesse escolher uma hora diária para orar e para interceder a Deus, para orar por vários assuntos que eu já vou mencionar. Mas também pedi a cada um de nós para que todos os dias pudéssemos entrar em contacto com algum irmão da nossa igreja, que não seja da nossa família, seja através de mensagem, através de um telefonema, seja através de um e-mail, que nós possamos ter este cuidado uns com os outros, possamos ser de ajuda, de bênção espiritual uns para os outros, porque a igreja é isso mesmo, o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. E vamos também orar pelos assuntos que nos foram trazidos pela Aliança Evangélica Portuguesa. Vamos orar pelo fim do avanço do Covid-19. Vamos orar, vamos acreditar que tudo está nas mãos de Deus. Vamos também orar por todos os profissionais de saúde que têm um trabalho muito árduo, que trabalham em nosso favor. Vamos orar para que Deus os possa usar, abençoar, renovar. Vamos orar por todos aqueles que estão doentes. Vamos também orar pelas nossas autoridades e pelas respectivas decisões. Vamos orar também pelas famílias enlutadas. Vamos orar pela igreja em Portugal e em todo o mundo. Vamos orar para que Deus nos possa dar a oportunidade para partilharmos o seu evangelho neste tempo. E vamos também orar para que não haja uma recessão económica. Estes são os assuntos lançados pela Aliança Evangélica e todo o povo de Deus em Portugal está a orar por eles. E termino com o versículo que também a Aliança Evangélica nos deixa. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Assim como Deus, Ele ouviu e atendeu a oração de Moisés, Deus vai ouvir a oração da sua igreja, uma igreja que está no monte, a orar a Ele, envolvido com a sua glória. Vamos orar no nome de Jesus. Sim, Deus, no nome e no poder de Jesus. Nós queremos apresentar todos estes assuntos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, aqui em Alverca, Senhor, por cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que possas continuar, Senhor, a sustentar, Senhor, a consolar, Senhor, a fortalecer, Senhor. Que este isolamento, Senhor, não signifique, Senhor, um tempo, Senhor, de tristeza, de depressão, de angústia, mas que este isolamento, Senhor, possa se traduzir, Senhor, como foi com Moisés, quando ele subiu àquele monte, Senhor. Que possamos estar na Tua presença, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, como nunca antes, Senhor, envolvidos com a Tua glória, Senhor, e orando e intercedendo, Senhor, por esta nação, por este povo, Senhor, que se tem desviado de Ti, Senhor, tem que procurar outros deuses, Senhor, para que Tu possas ter misericórdia. Por amor do Teu nome, nós acreditamos que a Tua misericórdia será real, Senhor. Ó Deus, sustenta, Senhor, aqueles que estão fracos, Senhor. Oramos, Senhor, por todas as autoridades desta nação, pelas várias decisões que estão a ser tomadas, Senhor. Oramos, Senhor, também por todos os profissionais de saúde, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo dom, a vocação que lhes tens dado, Senhor. Ó Deus, e por todo o empenho, Senhor, que eles têm, Senhor, colocado, Senhor. Ó Deus, no trabalho que eles estão a realizar, Senhor. Possas abençoá-los, Senhor, e possas também recompensá-los, Senhor. Possas guardar as suas famílias, Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor. Oramos, Senhor,
para que a tua igreja, Senhor, possa ser luz, possa ser sal para esta terra, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, de diversas formas, possa, Senhor, chegar a muitas casas, a muitos lares, Senhor, e possa trazer esperança para essas vidas, Pai. Esta é a nossa oração, no nome e no poder de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Certamente nós vamos continuar a produzir estes vídeos. Não sabemos se aqui na casa de oração, se nas nossas casas, mas vamos continuar a partilhar uns com os outros a palavra de Deus e a orar uns pelos outros. Deus abençoe. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito